Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, palavras de Jesus. Ele disse assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus continua dizendo, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós somos uma igreja que quer expressar Cristo. E hoje nós vamos falar sobre Cristo. E nós temos falado sobre Cristo. Nós temos falado sobre a grandiosidade de Jesus. Que Jesus é onipotente, onipresente, onisciente, imutável, eterno, infinito e por aí vai. Nós já falamos sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre a missão de Cristo. Mas hoje nós vamos falar sobre o coração de Cristo. Amém? Porque quando a gente lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver os ensinamentos de Cristo, você vai aprender sobre o nascimento de Cristo, você vai ver lá o ministério dos discípulos. Nós ficamos sabendo das viagens de Jesus, os hábitos de Jesus. Ali nós encontramos os discursos de Jesus, tipo as bem-aventuranças. E ali a gente aprende muita coisa sobre Jesus. Nós aprendemos como que Jesus tratava ele cumprindo a profecia do Velho Testamento. Nós lemos nos evangelhos que a maneira que Jesus foi preso vergonhosamente. Nós lemos nos evangelhos sobre a sua ressurreição, sobre a sua ascensão ao céu. Então, muitas páginas, durante esses 2000 anos, muitas páginas foram escritas por teólogos, por pastores, por líderes religiosos. Nesses últimos 2 anos, muita coisa se escreveu sobre Cristo. Mas é interessante que o pregador Charles Spurgeon, que é conhecido como o príncipe dos pregadores, ele diz que só tem um lugar onde Jesus fala do seu coração. Foi escrito muitas coisas sobre Cristo, mas só tem um lugar que Jesus fala do seu próprio coração. Está aí em Mateus capítulo 11, 29. Olha só o que diz, meus irmãos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Diga comigo assim, Jesus é manso e humilde. Diga mais forte, Jesus é manso e humilde. Então é interessante que nos evangelhos não diz algumas coisas sobre Jesus. O único lugar da Bíblia que fala como é o coração de Jesus é esse texto aqui. Jesus fala que ele é manso e humilde. É interessante que Jesus não fala que o seu coração é austero, Jesus não fala que o seu coração é exigente, Jesus não fala que o seu coração é severo, Jesus não fala que o seu coração é generoso, apesar que é, mas quando Jesus fala do seu próprio coração, ele fala, o meu coração é manso e humilde. E é interessante que Jesus, falando dele mesmo, ele fala que o coração dele é manso e humilde. Pastor, e o que significa um coração manso e humilde? A Bíblia Sagrada, ela fala muito sobre o coração, e muitos interpretam equivocadamente, achando que o coração só fala das emoções. O coração fala das emoções, mas não só sobre as emoções. O nosso coração, na Bíblia Sagrada, fala do nosso centro vibrante, de tudo aquilo que nós agimos a partir do nosso coração. É aquilo que nos faz acordar de manhã, como hoje, vir para um culto. O que fez você vir aqui? O seu coração, você decidiu. Então, o nosso coração, ele é o quartel-general das nossas motivações. O nosso coração é que nos define. O nosso coração é que nos direciona. O nosso coração é aquilo que faz a gente acordar de manhã e vir aqui. Quem decidiu? O seu coração.
Por isso que em Provérbios capítulo 4, verso 23, Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ele diz assim, olha, é por isso que Salomão, ele diz assim, acima de tudo, o que se deve guardar, qual é, irmãos? Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, a Bíblia Sagrada, ela vai falar que o nosso coração é tudo que parte da nossa vida, as suas expressões, o seu comportamento, as suas atitudes, as suas ações, parte da onde? Do seu coração. E Jesus disse que o seu coração é manso e humilde. Manso e humilde. Então, Jesus disse que o coração dele é o quê, irmãos? Manso e humilde. Então eu quero falar nessa manhã sobre 3 características sobre o coração de Jesus. Primeiro, que o coração de Jesus é manso e humilde. A palavra manso no grego, que o Novo Testamento foi escrito, ela ocorre outras 3 vezes. A primeira vez é lá nas bem-aventuranças. Jesus disse em Mateus 5:5, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Também está lá na profecia de Zacarias, cumprida em Mateus, dizendo assim, dizei à filha de Sião, eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. A terceira vez que a palavra manso aparece na Bíblia Sagrada, está relacionado com a questão conjugal. Olha só, 1 Pedro 3,4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Se você for ver o contexto, Paulo está dizendo assim, maridos, sejam mansos e humildes com as suas esposas, para que suas orações não sejam interrompidas. Então, se tiver um marido perto de você aí, que eu vou mexer com vocês, que por causa do frio vocês estão muito quietinhos e eu vou mexer com você. Se tiver um marido aí, fala para ele, você tem que ser manso e humilde com a sua esposa. E as mulheres? As mulheres vai chegar o tempo delas ainda, fica tranquilo. Jesus, ele é manso. Jesus também, ele é humilde. E humilde aqui é no sentido de ser gentil. Jesus não é esquentadinho como alguns de nós. Jesus não é duro como alguns de nós. Jesus não é reacionário como alguns de nós. Jesus é humilde. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, presta atenção. Hoje nós estamos falando do coração de Jesus. Jesus é a pessoa mais compreensiva dessa terra. Jesus é a pessoa mais compreensiva dessa terra. Jesus é humilde. Por isso que a palavra humildade aqui, ela não é a humildade geralmente traduzida como virtude, mas é a humildade traduzida como alguém que está abaixo das outras. Tiago, capítulo 4, verso 6, diz assim, Deus se opõe aos arrogantes, porém ele dá graça aos humildes. Por isso que você vai perceber que na vida cristã, não dá para você ser cristão e ser arrogante. Porque nós somos assim, eu vou dizer por mim mesmo, a gente vai crescendo e vai recebendo algo da parte de Deus, a gente vai se achando. A gente vai se achando. De repente, a gente acha que nós somos o cara. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O seu crescimento verdadeiro, espiritual, quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai ser humilde. Mais você vai achar que não sabe. Então, as pessoas humildes são assim. E então, Jesus aqui, ele nos fala da sua humildade, porque o coração de Jesus é um coração humilde. Por exemplo, lá Maria, mãe de Jesus, quando ela teve a revelação de Cristo, lá em Lucas capítulo 1, verso 52, ela vai dizer assim, Maria, quando ela teve o privilégio
de ser a mulher que ia receber Jesus, ela diz assim: derrubou do seu trono os poderosos e exaltou quem? Os humildes. Paulo diz lá em Romanos o seguinte: Paulo usa a palavra quando nos diz assim: não sejam orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Então, Jesus, ele tem um coração manso e humilde, e aqueles que seguem a Jesus, eles também, quanto mais perto de Jesus eles estiverem, mais eles serão mansos e humildes. Por isso, você que não casou, casa com uma pessoa mansa e humilde, porque ela vai se parecer com Jesus. Dá um glória a Deus. E a Bíblia, quando fala, meus irmãos, que Jesus é manso e humilde, também significa que ele é acessível. Jesus é uma pessoa acessível. Tem pessoas que vão crescendo na sua liderança, mas elas se tornam inacessíveis. Você quer conversar com ela, não consegue. Tem alguns de vocês assim. Tem alguns de vocês que eram líderes, passaram, agora são discipuladores, são obreiros, e você quer falar com ele, você não consegue. Você fala com o presidente da república, mas você não fala com o líder. Mas aprenda uma coisa, você que está em liderança: todo líder tem que ser acessível. Porque Jesus, ele é glorioso, Jesus é maravilhoso, Jesus é onipotente, onipresente, onisciente. Jesus tem os olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada de dois gumes, ele reluz como o sol ao meio-dia. Mas eu quero dizer para você, Jesus é acessível. Por isso que nós somos crentes, nós servimos um Jesus que é acessível. Eu tenho acesso ao trono de graça com ele. Qualquer minuto eu posso falar com ele. Jesus não é o tipo tipo Deus dos gregos. Você sabia que na Grécia Antiga havia os deuses. E tinha um deus muito famoso lá chamado Zeus. Já ouviu falar de Zeus? E Zeus vivia no Olimpo. E tinha os seus adoradores, mas ninguém tinha acesso a Zeus. Você servia a ele, mas você nem poderia ter acesso a ele. Mas eu quero dizer que Jesus é maior que Zeus, e você tem acesso completo a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Por isso que os discípulos, quando andaram com Jesus, o Deus encarnado, eles tiveram uma profunda consciência que Jesus, ele tinha um temperamento de humildade e que ele era acessível. Então, Jesus, todas as pessoas que o procuravam, todas as pessoas que precisavam de um abraço, de uma cura, de um milagre, ele tinha acesso. Eu sei que hoje é até estranho falar isso, mas Jesus diz assim, olha só, Mateus 11, 28. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, Jesus disse assim, eu vos aliviarei. Eu quero dizer para você que entrou aqui nessa manhã, Jesus está aqui. Ele é mais real do que a minha voz que você está ouvindo. E se você estiver cansado, que tem cansaço que se resolve rápido, sim ou não? Por exemplo, você trabalhou um trabalho muito braçal, você cansa, sim ou não? Mas você dorme uma noite, outro dia você está descansado, sim ou não? Agora tem cansaço que é o cansaço de alma, esse não resolve numa noite não. Esse aí é um cansaço de alma, esse cansaço é mais difícil. Esse cansaço, Jesus pode te aliviar hoje. Se você estiver sobrecarregado, está pesada a sua vida, Jesus disse assim, tomai o meu jugo. Porque naquela época havia muitos rabinos que ensinavam a Bíblia, mas o jugo dos rabinos eram muito pesados. Tinha rabino que dizia, olha, no sábado você não pode andar mais de 30 passos. No sábado, se a sua casa pegar fogo, você entra lá, só pega os documentos. Tinha rabino na época que exigia um fardo muito pesado que as pessoas não podiam suportar. E Jesus disse assim, eu sou um rabino diferente. Porque o meu jugo é leve e suave. O jugo de Jesus é a mesma coisa do que você estiver se afogando. Você está se afogando no mar. Você sabe qual que é o jugo de Jesus? Ele joga a boia. Esse é o jugo dele, para você não morrer afogado. Jugo leve, não para pesar, mas para te salvar. Quantos podem
dar glória a Deus. E o desejo de Jesus é que você viva no descanso dele. Por isso, se você estiver muito cansado, hoje é o dia de você se entregar a Jesus, que vai tirar esse fardo pesado de você e colocar um jugo leve. Eu não sei você, mas quando eu cheguei na igreja, em 1978, eu já tinha um jugo pesado. O mundo, quem anda no mundo, anda com jugo pesado. Anda aquele peso nas costas, como os animais andavam, era um jugo, aquele peso que os bois andavam, os cavalos andavam, eles andavam assim, cansados. Era o jugo dos animais. E eu me lembro quando eu cheguei na igreja, na época as igrejas tinham um jugo pesado também. E aí falaram, olha, você tem que agora vestir o jugo dessa igreja. Eu falei, mas qual é o jugo dessa igreja? Você não pode jogar bola. Eu falei, puxa vida, isso é muito pesado para mim. O que mais? Eu estava com uma jaqueta jeans, na época os jovens usavam, o diácono olhou para mim e falou assim, não pode usar jaqueta jeans, tem que usar um paletó. Aí eu estava com uma camiseta, ele falou, e crente não usa camiseta estampada. E aí eu que cheguei na igreja com um jugo já pesado, aí botaram mais um jugo nas minhas costas. Aí fiquei assim. Aí eu lia na Bíblia Sagrada, mas o jugo de Jesus é leve, mas parece que ficou mais pesado. Mas não o jugo de Jesus, o jugo da religião. Por isso que a religião pesa a sua vida, mas Jesus não. Jesus deixa a sua vida leve, porque o jugo dele é suave. Amém? Por isso que quando você vê algum crente andando meio torto, sim, mas que jugo você está levando? Ah, que a igreja tal, o pastor falou que eu não... Não, filho, você está levando o jugo da religião. Ande com o jugo de Jesus. Por isso, eu vou dizer uma coisa para vocês que vêm aqui nessa comunidade que nós chamamos de Água Viva. Se você sair daqui mais pesado que você entrou, não foi o evangelho que você ouviu. Você ouviu religião. Você ouviu doutrina humana. Você ouviu preceitos humanos. Mas se você ouviu o evangelho de Jesus, você tem que sair mais leve. Essa semana eu fui na podóloga. Pastora Miriam marcou, sua unha está muito feia. Você precisa ir na podóloga. Eu fui na podóloga e eu não sabia que podóloga era tão bom assim. E aí quando ela cortou minhas unhas toda preta, toda feia, ela falou, você se sentiu mais leve? Eu falei, eu senti mais leve mesmo. Acho que minha unha pesava, acho que meio quilo cada um. Eu senti mais leve. Falei, a senhora fez um bom trabalho, porque Jesus também é assim. Quando a gente tem um encontro com ele, a gente fica mais leve. Digam glória a Deus. Então Jesus é manso e humilde. Significa que Jesus é acessível. Significa que Jesus é acolhedor. Significa que Jesus é prestativo. Significa que Jesus é compreensivo. Significa que Jesus é disposto a nos ajudar. Porque Jesus é manso e humilde. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu estava numa luta com Deus. Uma luta com Deus? Pastor, eu estava numa luta com Deus e eu saí como Jacó, eu saí suado. Eu falei, não, filho, isso aí é Velho Testamento. Novo Testamento, quando a gente encontra com Deus, não é luta, não. A gente sai manso e suave. Por isso, quando você estiver angustiado, quando você estiver ansioso, perplexo, tenha um encontro com Jesus, que ele é acessível e você vai sair leve e suave. Dá um glória a Deus. Pastor, mas Jesus é manso e humilde com todo mundo? Não. Jesus é manso e humilde, mas não é mole. Jesus é manso e humilde àqueles que vão a ele. Aqueles que o rejeitam, esse não tem mansidão nem humildade, não. Esses aí é dureza. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 11, 21. É um texto próximo desse que nós acabamos de ler. Nós lemos o 28 e olha só o que diz 21. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Eu te digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Então Jesus é manso e humilde com todos? Não. Jesus é manso e humilde para aqueles que vêm a ele. E ele diz que aquele que vem a ele, de modo nenhum
ele lançará fora. Quantos podem dizer um glória a Deus por isso? Porque muitas vezes, irmão, nós temos uma imagem errada sobre Jesus. Porque às vezes nós projetamos na pessoa de Jesus, e você vai aprender muito com isso nas próximas semanas. Nós temos uma visão de Jesus projetada nos nossos próprios instintos. E aí, a gente pensa assim, por exemplo, os nossos instintos. Quanto mais uma pessoa é rica, mais ela despreza uma pessoa pobre. Quanto mais uma pessoa é bonita, mais ela despreza uma pessoa feia. Quanto mais uma pessoa é inteligente, mais ela despreza uma pessoa ignorante. E aí a gente pensa, mas Jesus é tão sábio, então ele vai me desprezar. Não, Jesus é o contrário. Jesus é aquele que é o mais bonito de todos, é o mais inteligente de todos, é o mais sábio de todos, e ele compreende você. Ele não despreza você. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Porque tem muitos crentes que eles pensam assim, pastor, eu sei que Jesus me ama, e essa é uma boa compreensão. Mas Jesus me ama, mas eu sei que ele me olha como se eu fosse uma lesma. E Jesus é assim, quando ele olha para mim, eu sou uma lesma. E aí ele toca em mim, assim como uma criança toca numa lesma. Eu te amo, mas vai para lá. Alguém já tocou numa lesma? Sim. Olha, eu amo você, mas vai para lá, seu fedido, vai para lá, seu fedorento, vai lá para lá, seu nojento. Não, Jesus não nos ama desse jeito. Jesus nos ama e ele gosta de estar perto de nós, porque ele colocou em nós o seu perfume, aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus aí por isso? Por isso que uma coisa que nós precisamos entender sobre Jesus é que ele é manso e humilde. Ele é acessível, ele está à nossa disposição. E por mais pecadores que nós sejamos, se nós vamos a ele, ele nos abraça, ele nos acolhe, porque ele nos ama. Alguém aí dá um glória a Deus, por favor. A segunda característica de Jesus, se a primeira é que ele é manso e humilde, é que Jesus tem um coração compadecido de nós. Hebreus, aí não é Jesus que está dizendo. Jesus diz que o coração dele é manso e humilde. O autor de Hebreus, que alguns acham que foi Paulo o apóstolo, diz assim: pois não temos um sumo sacerdote, que é Jesus, que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. A segunda característica de Jesus, se Jesus fala que ele é humilde e manso, o autor de Hebreus diz que Jesus é um Deus compassivo. E a palavra compadecer, ela tem um significado especial, que significa assim, padecer. Ou seja, quando você está padecendo, sofrendo, é aí que Jesus tem mais compaixão por você. Quantos podem dar um glória a Deus? Então, a compaixão aqui não é uma compaixão de uma piedade desinteressada, mas faz parte de que a compaixão de Jesus, ele é solidário com a gente. Por exemplo, nós estamos tendo um problema de cheia lá no Rio Grande do Sul. Sim ou não? A nossa igreja tirou uma oferta aqui alguns domingos atrás e nós enviamos lá para a Igreja Videira de Porto Alegre para ajudar os irmãos. E há um movimento no Brasil solidário para ajudar o Rio Grande do Sul. E glória a Deus por isso. Só que muitas vezes a gente ajuda, e devemos continuar a ajudar, e nós nem conhecemos quem são as pessoas. Aí é uma compaixão, mas não é uma compaixão afetiva, afetuosa, terna. Agora, não é essa compaixão que Jesus tem. Ele tem compaixão de nós, mas ele nem sabe quem nós somos. A compaixão de Jesus, ela é afetuosa. Ele tem compaixão porque ele se compadece quando nós estamos passando por momentos difíceis. Eu sei que muitas vezes, muitos cristãos abandonam Jesus, porque quando eles passaram por um momento difícil, Jesus não fez nada. Então Jesus não fez nada, até com essas cheias no Rio Grande do Sul, tem alguns irmãos que perguntam, onde está Deus, pastor? Onde está Deus? Eu vou te falar onde está Deus.
Deus está lá com os fracos, com os pobres, se compadecendo. Ah, pastor, por que Deus permitiu essa chuva tão grande? Eu vou te dizer por quê. Deus, ele criou leis naturais. Deus deu ao homem escolhas, e o homem fez escolhas, não cuida do planeta, e Deus segue as suas leis naturais. Mas eu quero dizer para você, que ele se compadece daquelas pessoas. Ele está lá se compadecendo de todos aqueles que vão a ele. E a palavra compadece significa o seguinte: quando nós temos fraqueza, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos sozinhos, quando nós não sabemos para onde ir, Jesus está lá do seu lado, se compadecendo por você. Digam glória a Deus. Por isso que os puritanos do século XVII, os teólogos, eles sempre diziam assim, que a hora que você mais precisa de Jesus, conte com ele, porque ele vai se compadecer da sua fraqueza. Então Jesus não é um Jesus indiferente, desinteressado, ele não está por aí. Talvez você está passando por um momento difícil, eu não sei quais são as causas espirituais, naturais, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero dizer para você, Jesus se compadece de você. Jesus é o Deus que se compadece. Por isso que lá no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 14, o autor diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não compadece-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontramos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, no verso 15, deixa os versículos aí, a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote, e o nome desse sumo sacerdote é Jesus. E ele se compadece de quê? Das nossas fraquezas. Porque eu sei que nós crentes, nós achamos que nós estamos bem com Jesus só quando a gente anda direitinho. Quando eu estou andando direitinho, oh, Jesus está bem comigo. Mas o texto sagrado diz que Jesus se compadece quando nós estamos fracos. No momento mais frágil da sua vida, no momento mais débil, mais vulnerável, naquele momento mais difícil da sua vida, é aí que Jesus aparece para se compadecer de você. Dá glória a Deus. Agora, Jesus não é aquele que se compadece, mas ele fala, Jesus não sabe bem o que eu estou passando. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer, no verso 15, que ele se compadece, porque é alguém como nós, que viveu aqui, e passou por todo tipo de tentação. Deixa eu falar para você, todos nós somos tentados. Jesus, da mesma maneira que você é tentado, Jesus foi tentado, porém, sem pecado. Então, na vida, às vezes, nós vamos vencer a tentação, sim ou não? Mas, às vezes, nós vamos cair na tentação. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quando você cair, não fuja dele. Corra para ele, que ele vai se compadecer de você. Dá glória a Deus aí. Aleluia. Porque tem muita gente que na hora que cai, aí ele fala, vou fugir de Deus. Aprontei. Eu vou correr de Deus. Deus deve estar com uma madeira e vai dar na minha cabeça por aquilo que eu falei, por aquilo que eu agi. Mas deixa eu falar para você, a hora que você está no seu momento mais obscuro, mais fundo, é aí que ele vai se compadecer de você. Por isso eu vou dizer para você, não estou incentivando você a pecar, não. Jamais farei isso. Mas a hora que você pecar, lembre do que eu falei, não fuja dele.
vá para ele, que ele vai se compadecer das suas fraquezas. Por quê? Ele não é um Zeus no Olimpo que não sabe nada que você está passando. Todas as sensações que você passa, ele passou. Eu não sei você, mas eu vou pouco em médico. Vou pouco em médico, graças a Deus, né? Vou pouco em médico. Deus me deu uma boa genética. Mas raramente quando eu vou, eu procuro ir no médico que tem a mesma idade que eu. E se for possível, dele estar sofrendo do mesmo mal que eu. É o que eu faço. Porque veja bem, eu sou velho. Imagina, eu estou com um problema no joelho. Aí eu vou no médico que tem 25 anos. Ele vai ter problema de joelho? Não. E então ele vai me mandar lá fazer o que eu tenho que fazer, mas ele vai ser frio. Ele não sabe, ele não se compadecer de mim. Ele aprendeu na escola de medicina, ó, artrose, colágeno para ele. Musculação para ele. Agora, se eu vou no médico, que é tão velho como eu, e tem um joelho tão ruim como o meu, ele vai falar, eu sei o que você está passando. Por isso que eu vou dizer para você, Jesus não é aquele médico frio que só te dá receita. Em tudo que você é e será tentado, Jesus foi tentado e ele se compadece de nós. Quantos podem dar glória a Deus? Isso que lá no Salmo 103, verso 13, diz assim, como um pai ou uma mãe se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, Deus é um Deus que se compadece. Ele sabe o que você está passando. As tentações que você passa e passará, ele sabe. E ele sabe e não vem com você de forma, oh, por que você fez isso? Por que você agiu dessa forma? Não. Ele se compadece. Ele se compadece. Eu me lembro, uma vez eu estava participando de um seminário de pastores em Curitiba, Paraná. Aí o líder pediu para fazer um círculo, para ter uma dinâmica de grupo. E aí o líder falou, agora você vai confessar uma área que você tem problema. Eu não gosto muito dessas coisas, para falar a verdade. Tem cara lá que é a primeira vez que eu vi na minha vida, eu já vou ficar falando das minhas coisas ruins. Aí teve um pastor, talvez na sinceridade ou no sincericídio dele, ele falou, eu quero falar assim, que eu tenho problema com pornografia, de vez em quando eu assisto o que eu não deveria assistir, eu deveria ter mudado de canal, eu tenho esse problema. E ele foi falando. E aí um outro pastor pegou a Bíblia, mas deu tanta paulada, seu sem vergonha, você tem que se arrepender, seu canalha, você não é crente, você não deveria ser pastor. Acabou com aquele pastor. Se compadeceu? Não. E esse não é o Espírito de Cristo. Cristo, quando pegou uma mulher em adultério, ele não foi lá e tacou pedra nela. Ele disse, quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. E tem uma historinha, não está na Bíblia, desse texto, tem uma historinha. Que Jesus disse que aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que Jesus escreveu na areia, começou a escrever na areia. Isso não está na Bíblia, hein? Mas alguns brincam e dizem que Jesus começou a colocar o nome dos pecados daqueles que estavam lá. Aí a Bíblia diz que eles foram saindo de mansinho e não ficou ninguém. E Jesus falou, cadê os seus acusadores? Ela falou, não tem ninguém. Jesus disse assim, vá em paz e não peque mais. Então deixa eu falar para você, Jesus não é o tipo que te acusa. Jesus é aquele que se compadece das suas fraquezas. Quantos podem dar glória a Deus por isso aí? Então Jesus, ele passa o que você passa. Você passa por angústias. Você passa por tribulações. Você passa por tentações. Tudo que você passa e irá passar, Jesus passa. E quando você cair, não corra dele, corra para ele, porque ele é a sua solução.
Quantos podem dar um glória a Deus por isso, em nome de Jesus Cristo? E por último, para a gente ir embora, eu tinha muita coisa para falar, mas hoje eu quero começar a falar sobre o coração de Jesus. Primeira característica de Jesus: Jesus é manso e humilde. Segunda característica de Jesus: ele se compadece de nós. Terceira e última característica de Jesus: Jesus tem um coração acolhedor e que jamais rejeita quem vai a ele. Olha só João 6,36, meus irmãos. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Você foi a Jesus? É porque o Pai te enviou a Jesus pelo poder do Espírito Santo. Eu assim, todos os dias no meu devocional, eu procuro agradecer a Deus, porque eu não tinha como chegar a Deus. Eu não tinha como chegar a Deus, mas o Pai, na sua infinita misericórdia, me levou a Jesus pelo poder do Espírito Santo. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer lá em Efésios capítulo 2, verso 1, olha só. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E eu pergunto para você que veio aqui nessa noite que você pertence a Cristo. Um morto, ele pode escolher alguma coisa? Você já viu um morto e falar, olha, eu morri, mas eu quero um caixão roxo, eu quero rosas vermelhas, eu quero assim um culto fúnebre. Já viu um morto? Você e eu estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Por isso que eu quero dizer 4 coisas sobre isso para você. A primeira coisa que eu quero dizer para você, que o ser humano é incapaz de ir a Cristo. Você não foi a Cristo. Foi o Pai que te levou a Cristo. E Jesus disse que aquele que o Pai me der, eu não vou lançar fora. Aí o Pai, pelo Espírito Santo, te enviou a Jesus e Jesus te acolheu. Porque o homem, presta atenção, em si mesmo, ele não tem capacidade de se chegar a Deus. Mas o Deus, na sua misericórdia, ele escolheu alguns para viver com ele para sempre. E aí ele envia a Jesus. E Jesus poderia dizer assim, ó Pai, o Senhor me enviou essa aí, mas essa aí eu não quero não. O Senhor me enviou esse aqui, mas esse aqui é que nem quando a gente joga bola e começa a escolher os caras. Aí os caras querem mandar um cara ruim. Eu falei, isso aí eu não quero não. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando o Pai envia Jesus, Jesus o acolhe. E Jesus te acolheu. Por isso que você está aqui nessa manhã. Digam glória a Deus aí. A segunda coisa é que a salvação, ela é o resultado de uma eleição incondicional de Deus. Efésios capítulo 1, verso 4 diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Você foi escolhido por Deus antes de você nascer. Aí você fala, pastor, será que havia algum mérito em mim? Deus viu alguma coisa boa? A má notícia é que Deus não viu nada de bom nem em você nem em mim. Mas pela sua graça Ele resolveu te escolher e te pôr na família dele. Dá um glória a Deus. E Ele te escolheu para ser filho. Eu vi aqui o Manuel apresentando o seu filho adotivo. Cadê o Manuel? Manuel, parabéns. Com a esposa, parabéns. Mas o Manuel adotou o filho. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu falei para ele veio orar, eu falei, nós também fomos adotados por Deus. Nós somos filhos por adoção. Então quem adota alguém é que tem o coração de Cristo. Então deixa eu falar para você, Deus não só adotou você. Ele colocou o Espírito Santo em você para viver a vida que Ele vive. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Então é diferente. Então você é um filho adotado, mas que vive com a vida de Deus. A vida abundante que Deus deu. E Jesus, ele disse assim, todo aquele, não são todos. Jesus disse que todo aquele. Jesus não falou todos, o Pai vai me enviar a todos e de nenhuma maneira eu lançarei fora. Não, Jesus disse assim, todo aquele. Todo aquele não significa todos. O Pai, pela sua graça,
Ele escolheu você. E pela sua graça, Ele colocou o Espírito em você. E Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Não está dizendo que o Pai me empurra. Ó, Jesus, é isso aí, é esse abacaxi que eu tenho para você, segura a onda aí. Não. Todo que o Pai me dá faz parte de um profundo prazer do Pai de ganhar pecadores para Ele. Deixa eu falar para você, apesar que o homem é cego, o Deus desse século cegou muitos aí. A cegueira humana não pode frustrar os planos de Deus. Você era cego, mas o Espírito Santo abriu seus olhos. Diga um glória a Deus. Por isso que não somos nós que escolhemos a Ele. Ele que nos escolheu. Terceira coisa que eu quero falar para você sobre o coração acolhedor de Jesus é que quando o Pai dá alguém, essa pessoa vai a Jesus. E se essa pessoa vem a Jesus, ele quer estar na igreja de Jesus. Eu tenho muita desconfiança, pastor Jefferson, essas pessoas que não querem vir na igreja. Eu tenho muita desconfiança. Porque uma pessoa que o Pai dá, Jesus acolhe. E essas pessoas que Jesus acolhe, Ele faz dele a sua noiva. E a sua noiva é a sua igreja. Jesus é o noivo, sim ou não? E Jesus é o noivo, Ele está aqui. Agora tem alguns que dizem que é noiva de Jesus e não vieram. São de Jesus? Não sei. Tenho minhas dúvidas. A Bíblia diz que o chamado de Deus é eficaz. E por último, é uma salvação garantida. Jesus diz assim: aquele que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se o Espírito Santo te tocar hoje, e o Pai te levar a Jesus, Jesus vai te acolher. E aquele que Ele acolhe, Ele consolida, Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, Ele cobre com seu sangue, Ele põe o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Diga aí, com glória a Deus. Por isso que todos aqueles que são de Jesus não têm objeção. Ninguém pode falar assim: ah, pastor, eu não ouvi a Jesus porque eu sou um pecador. Jesus fala: não importa o seu pecado. Se você vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aí você pode dizer: pastor, mas eu peco demais. Mas Jesus diz: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aí você vai dizer: pastor, meu passado é horrível demais. E Jesus fala: de modo nenhum te lançarei fora. Aí você fala: pastor, mas eu sou um desviado, eu já desviei umas 10 vezes. E Jesus diz: de modo nenhum te lançarei fora. Pastor, eu servi a Satanás, pastor, mexei com umas coisas ruins. E Jesus fala: se você vier a mim, de modo nenhum te lançarei fora. Pastor, eu vivo nas trevas. E Jesus diz: se você vier a mim, de modo nenhum te lançarei fora. Aí você diz: pastor, eu blasfemei contra Deus. E Jesus diz: se você vier a mim, de modo nenhum lançarei você fora. Hoje é o dia de você vir a Jesus, e Jesus não vai te lançar fora.